Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas e valiosas, preciosas ouvintes. Quero compartilhar convosco neste precioso dia, 23 de outubro de 2024, quarta-feira, precisamente às 9 horas e 44 minutos, a santa, gloriosa e fiel palavra do Senhor Deus, patenteada no livro de Salmos, capítulo 38, dos versos 1 ao 22, respectivamente. Bem como nesta honrosa oportunidade, quero agradecer mais um inscrito. Glórias a Deus, sou agraciada. Agora temos 53 inscritos no canal Vinde as Águas. Benção do Senhor. Todas as visualizações. Agradeço ao Senhor Deus pelas vossas vidas preciosas, visualizadores, ouvintes e os inscritos, fiéis inscritos, que estão acreditando assim essa fidelidade ao inscrever-se no canal Vinde as Águas. Que Deus os abençoe, bem como todos os ouvintes fiéis, todos os dias aqui ouvindo a palavra do Senhor nesse canal abençoado, Vinde as Águas. Que Deus os abençoe e vos guarde por todos os dias de vossas preciosas, dignas e honrosas vidas. Passo a leitura então do Salmos número 38. Oração de arrependimento do pecador. Salmo de Davi. Versículo 1. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues em teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem meus lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me hesitado o coração. Faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam um engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e como mudo, não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam quando me resbala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos que, sem causa, me odeiam. Da mesma sorte, os que me pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim.
Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Glórias a Deus. Amém. Este lindo salmo do salmista Davi nos revela o estado de alma que Davi se encontrava ao expressar os seus argumentos no Salmo 38. Aqui ele expressa sua dor e seu arrependimento pelo pecado cometido por ele. E ele toma uma atitude, ele se posiciona e vai até o Senhor Deus em oração, com o coração dorido, quebrantado e arrependido, para ele obter perdão pelos pecados que ele cometeu, socorro, salvação e amparo da parte do Senhor Deus. E, perdão, Davi, ele, no versículo 1, quando ele fala, ele está pedindo aqui, já clamando a misericórdia do Senhor, porque no versículo 1, clamando a misericórdia e o socorro do Senhor, quando ele expressa no versículo 1, não me repreende, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. E ele vai dando continuidade no 2. Cabo-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se levam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. No 4. Como fardos pesados excede as minhas forças. Ele estava sentindo o efeito do pecado, daquilo que ele cometeu. O Senhor já castigou ele, colocou, a mão do Senhor estava sobre Davi, não é? Por não ter aceitado a conduta pecaminosa dele, causada por uma insensatez. O Senhor exortou o profeta, feriu ele, né? Era a punição do Senhor Deus sobre a vida dele. Então ele estava muito angustiado e abatido. Davi, ungido do Senhor, caiu em pecado, né? Cedeu a uma tentação, tomou uma atitude insana, uma conduta que não poderia ter, errônea, e o Senhor pesou a mão sobre ele. Davi, que é ungido do Senhor, nos deixa como exemplo. A Bíblia traz o exemplo de homens de Deus que caíram em tentação e cometeram faltas, e o Senhor castigou-os, porém o Senhor usou da misericórdia dele para com esses homens de Deus que falharam, estendeu a mão e amparou eles. E no versículo 5, ele, por essa culpa, ele estava se sentindo tão culpado por ele ter pecado, falhado com o Senhor Deus, ter caído em erro, que ele desejou que essa enfermidade agravasse mais até. Então ele fala, no versículo 5, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Então ele queria, além da punição e enfermidade que sobreveio na carne dele, e também a alma dele estava doente, estava ferida, porque o pecado adoece. Nessa culpa, quando nós reconhecemos, pecamos, porque no momento do pecado se deu a tentação, o inimigo dá aquele prato, então assim, aparentemente acaba cegando, não vê. Mas depois que experimentou o banquete dele, o prato do tentador, aquele prato precioso, gordo, né, aquele banquete,
experimentou ir naquele lugar que era proibido, pecaminoso, cedeu às paixões da carne, à tentação, e se entregou a um relacionamento errado, né? Se deixou levar por aquela aparência, caiu no pecado, depois aquilo lá fica amargo. Quem tem o temor de Deus reconhece o que eu fiz, né? E aí é tarde, porque não tem como, não é? Deus vai retribuir conforme o nosso proceder, o nosso caminho, aquilo que nós escolhemos para a nossa vida, nossas escolhas, né? O olho, os olhos, quando uma vez atraído, se dá lugar ao pecado, à tentação, aí somos enredados e caímos no laço do passarinho. Enquanto que caem nesses laços, nessas tentações, não conseguem refrear o desejo da carne, os desejos do coração. O coração engana. O pecado, para muitos, falam assim, é só uma brincadeira, mas não se deve brincar com fogo. Fogo queima. E a consequência do pecado é a morte. O final do pecado é a morte. Mas quando Deus tem um plano na vida da pessoa, por causa do Senhor é salvar, ele entra com a misericórdia, compara o dele e salva. Faz com que essa pessoa reconheça o pecado dela, se arrependa. Como Davi estava se sentindo arrependido, não é remorso, ele estava arrependido, tanto que a alma dele estava aflita, a ponto de ele desejar que aquela enfermidade se agravasse, né? É uma expiação da culpa. Todavia, ele teria que sacrificar e clamar ao Senhor Deus no altar da misericórdia do Senhor e suplicar o socorro e o favor do Senhor Deus, para que perdoasse ele por aquela fala, por aquele pecado, e que salvasse ele e tivesse misericórdia para com a vida dele, porque o que Davi mais temia era perder a salvação, perder essa comunhão com o Senhor Deus. Era ungido do Senhor e ele conhecia bem quem era Deus, tinha intimidade com Deus, porque ele foi para os pés do altar do Senhor, ele estava clamando a Deus. Ele sabia, somente Deus poderia tirar ele dessa culpa e amenizar essa enfermidade. Quando ele falava, não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Deus vem, aquilo que o homem faz, o Senhor, ele ceifa. Deus não se deixa assim escandalizar, ele não se deixa ele não deixa sem resposta quando o homem comete o pecado, principalmente os escolhidos do Senhor. O juízo do Senhor começa pela casa dele e tratou com Davi, ungido do Senhor. E ele vem, versículo 7, Davi expressando, né, perante o Senhor Deus, ele falar de meus lombos e uma parte sã na minha carne. Eu estava sentindo essa enfermidade, né? A carne pecou, está sujeita ao pecado, então vai receber os efeitos do pecado. Virá sobre ela uma correção da parte de Deus. E no 8, Davi fala, estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Não só a carne estava enferma, aflita, a mente, o coração estava todo enfermo. Ele estava com chagas, queria que essas chagas se tornassem infectas e purulentas, mas o coração dele estava despedaçado, não tinha paz no coração dele. A pessoa quando peca não tem paz, porque a culpa fica lá, a consciência, glórias a Deus que a consciência está acusando o pecado, falando, vai confessar, confesse, vai no altar do Senhor, vai para a igreja, peça misericórdia, reconheça que você pecou, não é? Reconheça, se arrependa dos seus pecados. O Senhor Deus sempre convida a pessoa para o arrependimento. Ele deu seu Filho amado por nós,
para que possamos nos chegar até Jesus, pedir perdão para nossos pecados. Não há outro meio para que o homem consiga perdão e remissão dos seus pecados. Só um meio. A palavra diz, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então só por esse caminho, só por Jesus, que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não podemos chegar até Deus sem passarmos pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, sem alcançarmos graça, perdão, misericórdia pelo sacrifício vivo do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. E Davi se posicionou perante o Senhor Deus, né? E no 9 ele fala, versículo 9, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta, né? Os desejos do coração dele, o que ele queria, o que ele anelava, os anseios, as inquietudes do coração, da alma dele, estava perante o Senhor Deus onisciente, onipresente, que sabia que Davi ia cair em pecado. Todavia Deus permitiu, deixou, e pela misericórdia de Deus, o amor que Deus tinha para com Davi, fez com que ele se arrependesse do pecado e voltasse, reconsiderasse os caminhos dele de pecado que ele havia cometido, e se voltasse para a presença do Senhor e suplicasse o favor do Senhor, não é? O socorro, a salvação, o perdão daquele pecado. O Senhor que sonda, esquadrinha os pensamentos, prova o coração, atendeu a Davi, não é? E ele fala no 10, bate-me hesitado o coração, falta-me as forças. Estava sim, desassossegado. Ele queria o perdão do Senhor, o amor do Senhor Jesus. Ele estava de fato arrependido. Quando ele fala, estou aflito e muito quebrantado. E até para chegarmos no altar da graça, da misericórdia, para alcançarmos perdão pelos nossos pecados, tem que ter coragem. Não é? Porque quando nós pedimos perdão ali, nós sabemos o que irá vir sobre a nossa vida. Qual a resposta de Deus? O Senhor perdoa, mas nós vamos ter que pagar por aquilo que nós cometemos. Né? Salvação, perdão da alma, temos adquiridos assegurados na pessoa do Senhor Jesus. Temos essa promessa que somos salvos ao aceitarmos Ele como Senhor e Salvador. Mas os pecados cometidos por nós aqui, na nossa carne, nós vamos prestar conta com o Senhor Deus. Né? Vamos responder por tudo aquilo que nós fazemos. Por isso que é uma constante na nossa... É sempre aquela luta, a carne brigando com o Espírito. Que o Espírito quer seguir, obedecer a Deus, mas a carne está sempre propensa para o mal, para pecar. E não podemos cair em tentação, ceder ao pecado. O pecado traz esse desgosto, enfermidade e nos leva à morte. E Davi, ele estava nessa hombridade, não é? Ele reconheceu o pecado dele e desejava que se agravasse mais essa enfermidade. Ele fala, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, no versículo 5, por causa da minha loucura. Né? Aí eu reconheceu arrependimento eficaz, de fato. Reconheceu que ele estava em pecado, caiu em pecado e reconheceu que Deus estava sendo justo em abater ele, castigar ele na carne e abater o espírito dele. Nós temos que ter essa coragem, essa humildade de chegar perante o altar do Senhor e dizer, Senhor, errei, pequei, não é? E peço perdão e sonda meu espírito, sonda meu coração, esquadrinha meus pensamentos e faz algo para que eu não volte a pecar novamente. Não quero perder a comunhão contigo, Senhor. Não quero perder o teu Espírito Santo que habita em mim. No Salmo 51, Davi já falava isso, quando ele caiu naquele pecado com aquela mulher, Betseba.
E dali, depois o Senhor levou a criança, fruto daquele pecado. É dos dois. Ele já tinha pedido, não retire de mim o teu espírito, porque a enfermidade, Deus, tudo você sofre, mas perder a presença do Senhor, a comunhão dele, não ter mais a pessoa do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, por causa de uma tentação, por causa de um pecado, trocar Jesus, a salvação, por conta de uma tentação, de um relacionamento passageiro, por conta de um amor ao dinheiro, amor a um plano, aquela carreira que estão me propondo, é loucura, é insensatez. Não se toca a Jesus por nada, não se toca a salvação por nada, por nenhum outro ídolo, porque os ídolos são bons, tudo passa. E nós vamos perder a nossa salvação. E depois da morte segue o juízo, e essas obras acompanham. E essas obras que eu vou ser julgada é o pecado cometido pela minha carne. Tudo que eu cometi, tudo que os meus olhos desejaram e eu não privei os meus olhos disso, tudo que eu fiz, eu fiz. Tem, às vezes algumas pessoas pecam deliberadamente, gostam de pecar, não é? Pecar. Depois eu peço perdão, depois eu peço perdão para minha esposa, ela me ama, ela é uma mulher de Deus, ela entende, ela sabe tudo, então vai pecando. Não, a palavra não está falando comigo, não. Vai de dia em dia pecando e se alimentando do pecado, e gosta de estar pecando, gosta de estar no pecado, né? Gosta de cheirar carne, né? O gosto da carne para essa pessoa é tudo. Ela esquece que ela tem uma alma, que tem um espírito, que vai prestar conta perante o Senhor Deus naquele dia. E Davi estava, glórias a Deus, o Senhor operou o arrependimento. Que Deus, quando Ele quer endurecer o coração de alguém, Ele endurece. E se Deus faz isso, o propósito do Senhor já é matar essa pessoa. Ela não vai ser salva, não é? Ele endurece, como Ele fez com o faraó. Endureceu o coração de Faraó, vendo todas aquelas maravilhas, sinais e maravilhas que Deus fez através de Moisés e de Arão, fez todas aquelas maravilhas lá no Egito, e endureceu o coração dele. Na última prova ali, quando levou o primogênito de um faraó, que é a herança, né? É tudo, é o bem maior, é o primogênito, né, que vai herdar o trono. Ele ainda insistiu em seguir o povo de Deus, e a palavra que Deus fala, para isso eu te endureci, para em ti mostrar minha glória. É a pior coisa, Deus deixa uma pessoa, exalta uma pessoa, ela está endurecida no coração, para depois Deus abater ela, derribar ela. E como o faraó foi sepultado vivo no mar, junto com o exército dele, o coração foi endurecido justamente para morrer, para Deus matar, e para que o mundo todo glorificasse, tivesse conhecimento dessa história, o nome do Senhor foi glorificado. Só Deus faz isso, não é? E Deus endurece quem quer, e a palavra dele fala, se compadece de quem quer. E Deus se compadeceu de Davi, o ungido dele. Deus tem um propósito com Davi, né? Tem todo um trono, uma descendência que é pela linhagem do Senhor Davi, na linhagem de Davi que deu o Senhor Jesus. Então o seu favor está à vida. E Davi vem aqui, ele se lamenta para o Senhor falando, né? Faltam-me as forças. No versículo 10, perdão, bate-me hesitado o coração, faltam-me as forças. E deveria estar com aquela taquicardia, que é aquela, o que vai acontecer, né? O coração fica excitado, né? Bate mais rápido, né? Os batimentos cardíacos estão, assim, anormais. E ele fala, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. A luz dos olhos de Davi, a luz dos olhos, porque o pecado cega, nos deixam
em trevas. O Senhor das trevas cega os nossos olhos para que possamos atender, fazer a vontade dele e comer o prato que ele oferece, os manjares dele. A luz dos olhos. Essa mesa já não está comigo. E a luz dos olhos que todo crente deve ter, quem serve a Jesus, a luz dos olhos espirituais, discernimento para discernir aquele jovem é uma tentação, perdição para a minha vida. Aquela moça, o relacionamento com ela, essa tentação, não posso brincar. Vai ser perdição, vou perder minha alma. Vou perder a minha alma e a dela. Então, no mundo espiritual, eu sou responsável pela minha vida e pela vida dela. Porque eu conheço a palavra. Se eu conheço a palavra, o Senhor fala que não tem como eu entre a luz e as trevas. A luz dos meus olhos agora estão em trevas. Eu perdi essa luz. Não soube discernir. Não estou discernindo aquilo que é trevas e aquilo que é luz. Eu estou no meio das trevas. Eu estou sem luz. Eu estou andando com todos aqueles que não conhecem Jesus. Estão em trevas. Eu perdi o discernimento para discernir o bem do mal. As más companhias das boas companhias. Os escarnecedores do justo. Aquele que serve a Deus, aquele que não serve a Deus. Não se discernir de estar no meio de pessoas piedosas, misericordiosas, pessoas de boa índole, das pessoas impiedosas, dos ímpios que cometem muitos malfeitos. Não se discernir entre andar com os justos e os transgressores, malfeitores. Os escarnecedores que blasfemam da palavra do Senhor, escarnecem. Eu não sei discernir entre andar com os obedientes em obediência e dos rebeldes desobedientes, que se rebelam contra Deus, contra a palavra dele e contra os ensinamentos da sua igreja, contra o ministério. Eu estou indo. A luz dos meus olhos não estão mais comigo. Eu perdi o primeiro amor. Eu andava com Deus. Eu andava com os irmãos. Eu andava com a irmandade. Eu estava em comunhão com os irmãos. Mas agora não tenho mais luz nos meus olhos. Estou em trevas. E ele vem aqui e sustenta Davi falando: os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga. E os meus parentes ficam de longe. Todos foram embora. Ele está sendo o alvo do Senhor. Antes, quando ele estava na bênção, todos estavam com ele. Caiu no pecado, eu vou me separar dele. Olha o isolamento social, os amigos, isolamento religioso dos irmãos. Os meus parentes ficam de longe. Isolamento religioso. Isolamento familiar. Não é mais meu irmão. Ele caiu em adultério. Olha, todos viram ele caiu em adultério, esse irmão. Como pode, né? Caiu, né? Caiu no pecado de fornicação. Caiu. Vamos nem sentar perto, vamos nos apartar, não é? E para algumas instituições religiosas, lá, quando vem a disciplina, corta a ligação, ele corta a liberdade, ele não tem mais liberdade. Para outras denominações, suspende disciplina, doutrina, ele não pode mais tocar na orquestra. Os irmãos ficam 6 meses ali, os irmãos se reúnem, oram para ver se ele pode voltar. É disciplinado, não toma Santa Ceia, e amém, que não deixam tomar, porque senão ele vai tomar para perdição. Então, as denominações têm pelo estatuto como disciplinar a pessoa que cai no pecado. E os pecados mais vis que considero é o adultério, né? O roubo, que a Bíblia já falava. Não adulterarás. Não pode adulterar. Mas a pessoa se deixou levar e caiu nesse pecado, que é um dos pecados que mais atrai espada para o lar, para a família. Não é? E o adultério. A espada fica sobre a casa, sobre a família. O homem de Deus que não vigiou, diz que a Bíblia fala, Jesus ensinava, vigiai e orai. Mais vigiar e orar, eu posso estar orando o dia todo,
Mas se eu não vigio com a minha boca, com a minha língua, com meus atos, com meus olhos, eu estou em trevas. A luz dos olhos do Senhor saíram de mim. Eu não sei discernir do bem e do mal, a tentação, a perdição, que banquete estão me colocando. Se é com o bem eu estar no carro com essa mulher, com esse homem. Ah, ele me deu uma carona, mas eu sou casada, eu não posso estar. Eu não posso estar naquela festa entre os ímpios, eu não posso estar nesse lugar, não posso aceitar esse convite. Aí, o Senhor das Trevas, o inimigo das nossas almas, não precisa muita coisa, basta uma brechinha ali, ele coloca. E aí, uma vez que deu lugar à carne, caiu em pecado, perdição. E a espada fica sobre a nossa casa, sobre a nossa família, onde vem muitas enfermidades, pecados escondidos. Né? Davi, depois do pecado dele com a Betseba, a espada nunca mais passou da casa dele. Quantas espadas ele teve? Filho contra filho, filho perseguindo ele, não é? Estupro, violências sexuais, irmão com irmã, praticado pelo filho contra a irmã. Davi só experimentou a espada do Senhor, pagou um preço. E esse mesmo Davi agora de novo no altar do Senhor, clamando perdão e salvação, não é? E socorro, porque ele estava de fato arrependido. Ele estava isolado, a família, que é um isolamento que mais dói, né? Quando devemos demonstrar compaixão. O irmão caiu, mas poderoso é Deus para sustentar ele. E o Senhor falou na palavra dele: olha, aquele que está de pé, cuidado, vigia para que não caia, porque poderoso é Deus para segurar o irmão, levantar o irmão que caiu, né? Então só Deus pode levantar esse irmão, né? E colocar ele de novo nos caminhos do Senhor. E como Jesus fala, ele deixa as 99 e vai buscar aquela alma, aquela ovelha que está fora do aprisco. E ele cuida, coloca de novo no aprisco e cuida dela, como filho pródigo, que ele, arrependido, ele se considerou: levantar-me e irei ter com meu pai. E ele voltou para o pai, depois de ter experimentado todo o gozo do pecado, né? Pecado, todo aquele gozo, aquela alegria que é passageira, ter lapidado todo o patrimônio que o pai deu, né? Ter gastado todo o dinheiro com mulheres estranhas, lícitas, né? Que na profissão delas, para o menino que tinha aquela educação, não poderia se achegar, mas ele gastou tudo. E depois o pai recebeu ele com um abraço, e foi aquela passagem pelo pódio que é muito linda, vocês podem meditar. E como o pai recebeu o filho, assim como Deus Pai faz com todo aquele que se arrepende e volta, um coração contrito, quebrantado, dorido, clamando a misericórdia e perdão, como Davi está agora nessa situação. E ele vem no 12, ele fala que esses inimigos armam cilada contra mim. Os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo dia. Além de todos esse abatimento físico, espiritual, psicológico, ele estava enfrentando que esses inimigos estavam ainda querendo fazer mal contra ele. Ele estava assim combalido, sucumbido por causa do pecado, então não tinha como ele enfrentar o inimigo. Ele não tinha o psicológico dele, assim, um ânimo pronto dele, não tinha condição de enfrentar o inimigo, né? E sair dessas ciladas preparada para pegar a vida dele, a alma dele, né? A pessoa, quando está em guerra, ela tem que estar de ânimo pronto, é para guerrear, é para lutar. Davi estava abatido, ele estava atado perante o pecado que ele cometeu. E ele fala: mas eu sou como surdo, não, perdão, mas eu, no 13, como surdo, não ouço, e como mudo, não abro a boca, sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Ele, assim, é melhor
eu engoli todas essas afrontas, não falar, não replicar, me manter surdo, não dar ouvido a essas afrontas, não é? Porque a pessoa, quando está em pecado, ela acha que se ela for falar alguma coisa, ela perdeu a moral. Sabe, algum fala, você não tem moral para fazer isso, para dizer isso, para me enfrentar. Ela batida na alma dela, ela está batida moralmente. Não tem ânimo, não tem vigor. Então, ele achou melhor ele se pedir de surdo e não replicar nenhum ataque, nenhuma afronta. Vou ficar surdo aqui, fazer de conta, vou ficar aqui nesse meu abatimento. Eu não tenho armas para lutar contra essas pessoas que estão me injuriando, me insultando, me afrontando. Não tenho ânimo, não é? Nem para responder. A moral dele estava abatida, ele estava entregue, ele estava perdendo a dignidade dele aqui. E Davi era um guerreiro. Então, diante de tanta afronta aqui, de todo esse isolamento social, religioso, isolamento familiar, ele não tinha mais ânimo, não tinha moral. Se eu disser alguma coisa, eu sou é capaz de falar, mas olha, é aquele seu pecado lá, não é você que caiu no pecado, como é que você vem falar alguma coisa? E alguns acham que você tem mais é que ouvir, tem mais é que ser injuriado, difamado, tem que ser assolado porque você está em pecado. Todos pecam, mas quando é aquele que era do Senhor Deus, que Deus usava ele, aí que todos vão contra mesmo. Aí jogam pedra, porque a vida da pessoa, tinha um telhado dele, era de vidro, não é? Então eles vão jogar pedra mesmo. E todos aqui pegam essas pedras e revertem a maldição em bênção. Mas no caso da Davi estava sem ânimo, a moral dele estava muito baixa, ele estava muito abatido. E glórias a Deus que no 15 ele vem, ele está falando com Deus, os argumentos dele, ele está posicionando, apresentando os argumentos dele perante o Senhor Deus, no altar do Senhor Deus vivo, no altar da misericórdia do Senhor. E ele vem no versículo 5 e fala, pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Em ti, Senhor, espero. Ele conhecia Deus vivo, tinha intimidade com Deus. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Pronto. Certeza, o ânimo já voltando. Estão falando tudo isso, deixa. Não é que eu tenho que pedir perdão para o pastor, pedir perdão para a igreja. Tenho que pedir perdão para todo mundo, para mim voltar a ter comunhão, ter liberdade, para mim voltar a tocar, para mim voltar a tomar a Santa Ceia. Mas eu não fui perante o Senhor Deus primeiro para pedir perdão para Ele. Pai, pequei contra Ti, caí em pecado. Caí, Senhor. Sou carne, sou pó, essa carne, né? Uma carne sujeita a tudo, não vigiei. Pequei deliberadamente, quis pecar. Né? O meu eu subjetivo, voluntariamente fui lá e pequei. Não é essa humildade de reconhecer, essa coragem de reconhecer, confessar os nossos pecados perante Deus. Pequei contra Ti, Senhor. E agora? Misericórdia, me ajuda. Pequei, caí. Foi mais forte do que eu pude suportar. Não orei, não vigiei, Senhor. Quando foi, já tinha acontecido, aceitei, já estava tarde, eu quis, ouvi uma voz que falou comigo, já vinha falando a palavra da igreja, a palavra vinha, sai desse caminho, fique longe dela, não chegue perto desse jovem, não fica com ele, esse homem é casado, não vai por esse caminho, não entra nesse carro, não fica sós com ele, não fica, sai de perto. Mas eu não quis ouvir, Senhor. O que Ele me ofereceu foi muito mais. Não é? Eu falei assim, depois eu faço isso, ninguém está vendo, depois eu peço perdão. Loucura. Como nesse, caí. Meu Deus, depois eu peço perdão, que Deus é bom, Deus perdoa.
Deus é amor, sim, Deus é amor. Deus é bom, misericordioso, mas Ele julga e Ele revela. Não escandaliza perante todos, mas Ele faz com que você se arrependa. E glórias a Deus quando Deus põe o arrependimento no seu coração e coloca uma enfermidade para você acordar e a luz dele faça você voltar a enxergar e ver o caminho que você estava andando, que você está andando, esse caminho de pecado, que o final dele é a morte. Ele tira você desse caminho, faz você voltar. Só o Senhor que faz com que nós voltemos para a presença dele e nos saímos desse caminho. E Ele tira pela misericórdia. E há muitos casos que o Senhor tira de uma forma brusca, vamos dizer. Assim, é por esse jeito, é através de uma espada. E por vezes até da morte de um ente nosso, para que nós acordemos e confessemos nosso pecado. Olha, foi pelo seu pecado que eu tirei o teu filho, pelo seu pecado, para que você confessasse, como fez com Davi. O fruto do pecado o Senhor não tolera, e ele vem, o juízo do Senhor vem. E Davi, Deus teve misericórdia de Davi. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Só Deus pode nos atender e nos levantar do abatimento quando caímos em pecado. Somente Deus. Só o Senhor Deus. Se vão julgar que eu pequei, mas Deus me perdoou primeiro. Se Deus me perdoou, homem nenhum pode me julgar e me condenar. Agora eu vou pedir perdão para a igreja como requer o estatuto da igreja. Eu vou pedir perdão para a igreja agora, né, para que eu possa voltar em comunhão com o corpo de Cristo, né, do Senhor, porque quando eu peco, quem é salvo, o Senhor Jesus, os crentes, está pecando contra a igreja do Senhor Deus. Já está em escândalo. Às vezes muitos, né, que tinham cargos, que acaba escandalizando. Tem um efeito disso, porque o testemunho que ficou causou um escândalo. Então feriu contra o corpo da igreja do Senhor Jesus. Aí precisa reconciliar, pedir perdão. Aí sim, que os irmãos permitem que volte a tomar a Santa Ceia, está ligado de novo no corpo, não é? E aí pode participar das coisas, volta aquela liberdade em algumas igrejas, volta a tocar, usar o seu instrumento, volta a participar do grupo de adolescentes, da mocidade. E há uns que falam que uma pessoa, quando cai em pecado de adultério, muitos ministérios nem deixam mais que aquela pessoa suba ao púlpito. Não deixa mais, né? Os irmãos, algumas denominações são muito mais intransigentes, assim, mais dura, porque é um pecado que escandaliza muito. Mas para o homem, o arbítrio do homem, para Deus, ele põe de novo ali e usa muito mais aquele vaso depois. Ele conserta esse vaso, limpa de toda a imundícia do pecado dele, põe de novo na casa dele com a sua misericórdia e deixa. Se Deus quer pôr ele lá no púlpito, Deus põe. Ainda que esse vaso, depois da enfermidade, depois que ele sofreu o castigo do Senhor, a espada do Senhor sobre a vida dele, ele viu a ira do Senhor sobre a vida dele, a família dele. O Senhor permite que ele fique lá no púlpito, ainda que esteja por sinal ali, ele fique marcado ali, com uma rachadura na carne, fique enfermo, numa cadeira de roda, mas o Senhor põe ele no púlpito. É aqui que eu quero que você fique, não é? Eu vou te usar agora como eu quero. É o vaso. O oleiro levou para a casa dele, purificou, perdoou, levou para a casa dele e trouxe ele de volta. Vai ficar ali. E muitos aqui vão ter temor, temer a Deus, não é? O Senhor permite para que o nome dele seja glorificado, para que saiba que Deus é misericordioso. E esse vaso não vai mais cair em pecado. Deus mudou, transformou ele, levou para a casa dele, para a casa do oleiro. Na casa do oleiro,
tem redenção, tem misericórdia, Ele concede a oportunidade, porque Ele que chamou, Ele que vocacionou, Ele que capacitou. E se o vaso em rebeldia caiu nessa tentação, deixou de vigiar, Deus é misericordioso, Ele perdoa, Ele restaura, Ele salva, Ele restaura esse vaso, limpa ele, deixa ele puro e coloca a glória dele novamente na vida. Deus é bom, Deus é misericordioso. E as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos, pois ela renova cada dia. Grande é a tua fidelidade. Deus usou de misericórdia aqui com Davi, porque ele não foi consumido pelo pecado dele, por esse abatimento que ele estava, né? Quando ele disse, no versículo 6, sinto-me incubado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ele estava com essa depressão profunda, ando de luto o dia todo. Ele trouxe o tempo da morte para o coração dele, para a vida dele. Estava combalido, abatido, prostrado pelo pecado que ele cometeu. O arrependimento, quando Deus opera o arrependimento, faz com que nós tenhamos nojo daquilo que nos deu, ocasionou o pecado, daquele prato que foi oferecido. Você passa a ter nojo daquela pessoa que fez com que você caísse em tentação. Essa libertação, que o arrependimento, você nunca mais quer tocar naquela pessoa, nunca mais quer ouvir a voz daquela pessoa, você não quer receber nenhuma mensagem mais, você ignora, né? O desprezo, aquela pessoa se torna assim, o cheiro, tudo faz mal, porque ela te levou a isso, que você caísse em pecado e por consequência você perdeu a comunhão do Senhor Jesus e sofreu todos os efeitos da sentença do pecado, né? O isolamento de amigos, da igreja e da família, o respeito. Muitos homens aqui perderam aquela moral, os filhos se engrandecem, passam a não respeitar, porque tinham o pai como cabeça, por aquele homem, que era tudo certo. Mulheres que, quando caem em pecado, mais difícil botar a reconciliação para a igreja, né? É mais difícil, elas são mais visadas, não consegue, Deus perdoa, concede a misericórdia, mas o julgamento moral, social, quando a mulher cai em pecado, é muito grande. Já traz a nossa cultura assim, não é? Como muitas pessoas falam, gente, muitos julgamentos, quando a mulher está na condição de ré, imputada, o juiz fala, a mulher tem que estar em casa, tomando conta dos filhos. No judiciário já se ouve muito isso, nas audiências. Imagine quanto mais na igreja do Senhor Jesus, o que se requer de nós mulheres, não é? É aquela vida pautada nos caminhos do Senhor, assim, nos pés do Senhor Jesus, na igreja, aquela vida modesta, temente a Deus, é o que a palavra requer de nós, mulheres, para cuidarmos das nossas famílias, dos nossos filhos, que possamos temer o Senhor Deus todos os dias, o dia todo, um espírito manso e quieto, e vigiar, porque se por infortúnio cairmos em pecado, toda a nossa família pagará um preço alto, não é? Então, e para que possamos ter de novo a comunhão dentro da igreja com os irmãos, é muito mais difícil para a mulher. Todavia, para o Senhor Deus, nada. O Senhor ampara, Ele abraça e perdoa. O perdão vem de Deus, não é? Vem do Senhor Deus, porque seu favor está vindo, Ele quer salvar a alma. Está as misericórdias dEle, que são a causa de não sermos consumidos por tanta tentação, e se cair em pecado, é a misericórdia do Senhor que sobrevém sobre essa vida, que o Senhor tem um propósito de salvar, levantar desse abatimento e conduzir até o céu. E Davi, ele fala desses, porque eu dizia, não suceda que se alegre de mim e contra mim se engrandece quando me resvala o pé. Ele tinha medo,
que ele sendo abatido, assim, combalido, como ele estava sobremodo abatido, andando de luto o dia todo, estava destruído, encurvado, prostrado. Os inimigos viram isso e cresceram. Então ele tinha medo que os inimigos fossem se engrandecer quando ele estava, os pés dele tivessem se resvalido e poderiam fazer algo contra ele. E ele falava: pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Ele estava muito abatido, né? A dor estava sempre presente, a dor do pecado, a dor da culpa. É pior do que a dor física da enfermidade que ele estava sendo assolado, né? A dor moral, não tem moral, não consegue, ninguém me dá crédito, estou em pecado, né? Angustiante. E a dor da solidão, porque a pessoa estava só, entregue a todo esse infortúnio, estava só, sem uma palavra amiga, sem um companheiro. Não é se eu for pedir uma palavra para o irmão, alguém vai visitar. Se é difícil alguém, um irmão, visitar quando você está enfermo, quando você está passando por provas e tentações, quanto mais quando você está em pecado. E toda a igreja do Senhor Jesus já sabe que você está em pecado. Porque as notícias se propagam, né? As notícias más, elas se propagam mais rápida. As boas novas de salvação, de perdão, de misericórdia, é difícil. Ela é como contra-gota. Poucas pessoas falam: existe um Deus que salva, existe um Deus que perdoa, existe um Deus que cura, existe um Deus misericordioso, existe um Deus bom, que não vai atentar para as suas culpas, para os seus pecados. Ele quer te salvar. Existe um Deus que te levanta desse abatimento. Você errou, pecou, mas maior é Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Deus. E ele fala no 19: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Humildade. Confessou a iniquidade dele, pecado dele. Suporto por tristeza por causa do meu pecado. Aí é humildade, né? Quem tem essa coragem para dizer: pequei, né? Estou confessando a minha iniquidade, pequei várias vezes, né? Eu estava na conduta delitiva, assim, crime continuado mesmo. Estou sempre pecando, né? Pequei, mas aqui ele sentiu esse pecado, o afastamento do Senhor Deus. Muitos, não é? Imagina que eu vou confessar. Ou quando vem a revelação de Deus, a palavra perto, e quando pior vem a revelação que muitos não querem por uma mulher, Deus escolhe o vaso e manda, aí não foi comigo não. Ou quando se digna para não sofrer a pena do Senhor, ele vai lá e confessa, mas como Adão, irmão Adão, homem Adão, a mulher que tu me deste. Se ele pôr na culpa em alguém, né? Ele terceiriza o pecado dele. Foi por causa disso, por causa daquilo, o Senhor que deixou aquela pessoa perto de mim, ela sentou perto de mim. Minha carne é fraca, eu não consigo me desviar, né? O meu olho já não tem luz, a luz de Deus há muito tempo. Então não foi dessa vez, várias vezes, eu já estou acostumada a pecar, já faz parte da minha rotina, do meu dia a dia. Ando em luto todo dia, ando em pecado todo dia, é o meu cotidiano. O cotidiano é pecar. Pecar, pecar, pecar. É o verbo que eu sei conjugar, pecar. Então, meu Deus, eu estou acostumada a pecar. Faz parte, todos os dias, né? Eu acordo pensando naquela tentação, que é perdição, não é? E eu não consigo mais. Já me entreguei, minha carne já vai assim automático para aquele lugar. Acordo, já pego o celular, já estou naquele... atividade minha contínua, não é? É vício. Está viciado em pecar. Peco. Respiro o pecado. Eu estou no meio só de pecadores, não? Vai ser difícil para mim sair disso.
É o meu vício. É a conduta reiterada. Pecar, 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 pecar e pecar. Mas Davi, confesso a minha iniquidade. E se confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado, hombridade, posicionamento de quem pequei, eu pequei, não delega a culpa em ninguém. Eu pequei, assumir, hombridade, caráter para assumir que pecou dentro do livre-arbítrio que o Senhor nos confere e fazer essa confissão em verdade, em sinceridade, arrependimento eficaz, suporto e tristeza por causa do meu pecado. É o que o Senhor requer daquele que Ele chamou. Ainda que caia, o Senhor levanta. No versículo 19, bem, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, são muitos que sem causa me odeiam. Sabia, nesse abatimento aqui, os inimigos, mesmo sendo inimigos, pecadores também, talvez, eram vigorosos e fortes. Né? Vigorosos e fortes. E ele, nesse abatimento, de luto todo dia, não poderia enfrentar esses inimigos, somente pela misericórdia do Senhor Deus. E Davi era um homem que sempre Deus ajudou ele, que ele tudo fazia pela direção do Senhor Deus. A potente mão do Senhor estava com ele. Não é? Ele acreditava honras e glórias somente a Deus. Então, sem a presença de Deus, sem a ajuda de Deus, sem a mão de Deus com ele nas guerras, como que ele poderia enfrentar assim esses inimigos vigorosos e fortes? Ele andando nesse abatimento, estado da alma dele, como ele se sentia encurvado, no versículo 6, sobremodo abatido e andando de luto o dia todo, né? Sentindo os lombos arderem, como ele disse no 7, uma parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Estava muito quebrantado, a alma dele não tinha paz. Como vai enfrentar o inimigo, uma pessoa assim? Ele vai ser destruído, vai ser sucumbido. O pecado já derrubou, vai para a guerra. Tem como, vai ser sucumbido, não tem ânimo. Ele perdeu a luz dos olhos dele, ele fala que estava no escuro, estava sem força. A luz dos olhos dele não estava com ele e a luz do Senhor não estava mais na vida dele. Ele achava assim, a glória do Senhor não estava com ele, porque o Senhor não fica onde está o pecado. Ele espera que o homem se achegue, o Espírito Santo não fica no corpo que está pecando. Somente quem está pecando diretamente e endurece o coração para ouvir a palavra do Senhor. Se arrependa, volta, reconsidere. E ele vem no 21, aí ele fala, no 20, perdão, da mesma sorte os que pagam o mal pelo bem são meus adversários. Olha, ele sustentou aqui, falou para Deus que para quem ele fez bem, essas pessoas pagaram o bem que ele fez com o mal, e que eram adversários dele. E ele disse, porque eu sigo o que é bom, versículo 20, eu sigo o que é bom. Qual a bondade que Davi estava seguindo? Ele estava seguindo aquilo que é bom. Naquele momento ele estava confessando perante Deus as iniquidades dele. Ele estava fazendo o que era bom. E estava buscando o que de fato faz bem. O que é bom, temer a Deus. Vou buscar aquilo que é bom. Vou buscar o quê? Vou buscar a presença de Deus, a face do Senhor Deus. Eu sigo o que é bom. Estou aqui perante Deus. Vou buscar aquilo que é bom. Vou buscar a face do Deus vivo. Somente buscando a face do Senhor Deus, eu vou ter luz nos meus olhos, porque vai vir a luz de Deus na minha vida. A glória do Senhor vai voltar para mim. Ele vai me perdoar. Eu sigo o que é bom, vou buscar o favor de Deus, o perdão dele, o socorro dele, o amparo de Deus. Eu vou buscar a salvação para a minha alma. Vou buscar aquilo que é bom. Remédio
para curar as minhas feridas, para curar a minha alma. Eu sigo o que é bom, a presença de Deus. Eu sigo o que é bom, vou andar com Deus. Eu sigo o que é bom, vou vigiar, andar com Deus, olhar só para Deus. Ele me trouxe a luz dos meus olhos, a luz dele para os meus olhos, não vou mais andar em trevas. Vou seguir o que é bom, o caminho da luz, o caminho de Deus, vou andar com Deus. E não vou mais cair em tentação, receber os manjares, os pratos que o inimigo das nossas almas nos oferece todos os dias. E dessa forma nós andamos de luto todo dia. Não temos a luz de Deus, aceitamos o banquete dele, a oferta dele, o prato dele, o manjar dele. Não é a propina dele. Então estou em trevas, estou de luto todo dia. Eu não sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu não consulto a Deus como o Senhor. Para onde eu vou, esse caminho, eu não tenho os olhos do Senhor para ver, para discernir, é de fato essa pessoa, essa proposta é boa, meu Deus. Eu posso trabalhar nesse lugar, eu posso estar com essa pessoa, eu posso receber esse convite, meu Deus, esse dinheiro de fato vem do Senhor Deus. Eu posso usar esse dinheiro para colocar na coleta, nas ofertas, posso dizimar com esse dinheiro, é de Deus. Eu estou buscando o que é bom, a direção de Deus, a luz do Senhor Deus, a guia do Espírito Santo de Deus para a minha vida. Vou buscar o que é bom, Senhor, a presença dEle, a comunhão do Senhor Deus. Eu sigo o que é bom, vou seguir a Jesus, vou olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Eu sigo o que é bom, só vou andar com justos. Só vou andar com pessoas piedosas, honestas. Não é? E aí no 21 ele vem. Não me desampare, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Ele buscou o que é bom, o amparo do Senhor. Me ampara, Senhor, que todos estão me julgando, todos estão me isolando. Esse assédio moral dos meus inimigos está minando as minhas forças, está acabando comigo. Se não bastasse tudo o meu pecado, toda essa culpa que eu carrego, meus inimigos estão tripudiando aqui, estão me assolando, um assédio moral constante, É um assédio assim que eu não vou conseguir, não posso retocar, fiquei calado, Esse abandono da família, eu vou buscar o amparo do Senhor, e buscar o que é bom, vou seguir aquilo que já veio no meu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. E o coração abatido, dorido, que estava desassossegado, ele que estava assim, quebrantado, dando gemidos, Coração que estava com os batimentos bem fracos, faltava-lhe força, Ele que estava assim, tinha mais, sem luz, ele, coração minado por tanta angústia, por tanta culpa, abatido, andando de luto o dia todo. Ele disse, porque eu sigo o que é bom, e pediu, não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim. Todo mundo podia se afastar, mas o Senhor não. A presença do Senhor, a comunhão do Senhor Deus com ele, a presença de Deus viva no nosso coração, no coração do salmista, queria vivificar ele. Esse coração contrito, quebrantado, essa presença do Senhor ia vivificar esse coração contrito, quebrantado, é trazer vida, Rio de Deus, as correntes de água viva, iria alegar o coração dele, que estava sem força, ia alegar, está visitado o coração dele. Não me desampare, Senhor. Ele buscou o que é bom, pediu o amparo do Senhor, pediu o amparo. Ele pediu o amparo do Senhor Deus vivo, que fala, não te deixarei, não te desampararei.
Os amigos te deixam, os irmãos te deixam, a família te deixa, todos te deixam, mas o Senhor te diz: não te deixarei, não te desampararei, ainda que você tenha caído em pecado. O salmista diz: não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Todos se afastaram, todos estão ausentes. Você está só no momento, sem ninguém. Mas o Deus vivo, o Senhor Deus, justo juiz, Deus de amor, Deus da misericórdia, socorreu a Davi, amparou Davi nesse abatimento. Ele fala: não me desampare, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Ele buscou o que é bom. Ele seguiu e buscou o que é bom. Buscou o amparo de Deus, buscou a presença de Deus, quando pediu para o Senhor não se ausentar dele, com o coração quebrantado, dorido, arrependido dos pecados que ele cometeu. Ele pediu: volta. Ele queria sentir a presença do Senhor novamente. Não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Porque se o Senhor não amparasse, não voltasse a segurar a presença dele no coração de Davi, não socorresse ele, não salvasse ele, ele ia morrer. Porque ele já estava de luto todo dia. Ando de luto o dia todo. Mas o Senhor botou aquele vigor no coração dele, botou o ânimo para buscar o Senhor. E que ele disse: porque eu sigo o que é bom. E clamou a Deus, orou, suplicou a Deus: não me desampare, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Glórias a Deus. Olha, um coração contrito, quebrantado, dorido, arrependido de ter caído numa situação adversa, que é daqueles que estão andando no caminho do Senhor, de ter caído em pecado. Olha, Deus, quebrantou o coração de Davi, não endureceu o coração dele para que ele pudesse pedir, suplicar o amparo do Senhor, suplicar a presença do Senhor novamente, porque quem já sentiu a presença do Senhor, a comunhão com Ele, a unção do Espírito Santo no coração, não quer perder isso. Não existe bem melhor. A presença do Senhor Jesus, o Espírito Santo no nosso coração. Não existe bem, não se toca isso por nada. A companhia dEle, a comunhão com Ele, o amor dEle, a força dEle em nós, a presença dEle. Você não quer outra coisa. Não precisa de mais nada. A graça do Senhor na nossa vida. Como Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. É o que basta para as nossas vidas. Quem conhece a Jesus se perde um dia da presença dEle, da comunhão dEle. Você fica meio... É um vazio. Não dá para ficar sem Jesus, a presença dEle. Desejo que vós experimente essa sensação. Ter o amor de Jesus em vossos corações, a presença dEle, a comunhão com Ele, o amor dEle. Com essa presença nós conseguimos ficar longe de muitas tentações, vigiando. É Ele que faz com que nós vigiemos e oramos e buscamos somente a presença dEle, buscamos o bem, o que é bom, a presença do Senhor Deus, anela a companhia dEle todos os dias, porque aí não andaremos de luto, viveremos por fé nessa graça, viveremos a vida plena com o Senhor Jesus, nesta vida terrena e na eternidade para sempre com o Senhor Deus. E Davi fala: apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha, prece em socorrer-me. O Senhor, que não despreza o coração contrito e quebrantado, e vivifica o espírito abatido. Por certo, aqui vivificou a Davi, é ungido dele,
e trouxe de novo a presença dele para o coração dele que andava de luto, trouxe vida, vivificou, revigorou ele, né? Fortaleceu o coração dele novamente. O Senhor amparou ele em amor pela misericórdia e salvou ele de todo aquele luto diário que ele estava, todo aquele abatimento, e salvou ele do pecado que estava sucumbindo ele, que ele poderia ir para o caminho sem Deus. Mas o Senhor tinha um propósito na vida de Davi. Ele tem um propósito para todo aquele que se arrepende, que confessa ao Senhor de Deus. A coragem para confessar, não é? A humildade para chegar para os pés do Senhor Jesus em oração e dizer: pequei contra ti, Pai. Confessar perante Deus, não é? No altar da misericórdia do Senhor e no altar do justo juiz, confessar os nossos pecados, como está em Provérbios, no capítulo 27, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi confessou, no versículo 18, quando ele fala: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Nesta humildade, nessa coragem, ele confessou, não delegou os pecados dele, que alguém induziu ele a pecar. Ele confessou a iniquidade dele, chamou sobre si a responsabilidade do pecado dele. Foi homem. Confesso a minha iniquidade. Não é? Tem que ter coragem para chegar no altar do Senhor e confessar as nossas culpas, as nossas transgressões, nossos pecados ocultos. Quando Deus tem um propósito, o Senhor revela. E é melhor nós confessarmos do que sermos revelados. Não é? Alguém me fazia uma visita, o Senhor, pela misericórdia, faz com que ele o revele que nós estamos em pecados, que não possamos nunca ouvir aquilo, como o profeta falou para o rei: põe em ordem a tua casa, arruma, porque não vamos descer do nosso leito de enfermidade. O Senhor vai nos levar. Põe em ordem a tua casa, arruma ela. Irei contra ti. Senhor Deus, contra nós, misericórdia, só pela misericórdia. Que possamos dizer: não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Reitero: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E se sofrermos o abatimento, a pena do Senhor Jesus, Senhor Deus, sobre a nossa vida, o castigo de Deus pelos nossos pecados, porque os efeitos do pecado, o final desse caminho de pecado contínuo, é a morte. A tentação conduz à perdição e à morte. Uma vez tentado, pede a misericórdia do Senhor. Mas se cair em pecado para a perdição, é a morte. E muitos que já estão mortos espiritualmente. E se estiver assim, morto espiritualmente, tomando Santa Ceia, com os olhos escuros, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor Jesus, já está nesse caminho. Mas que o Senhor possa ter misericórdia. E o Senhor fala no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Se a ira do Senhor vier sobre a nossa vida pelo pecado cometido, porque caímos em tentação, nessa perdição do pecado, tem a palavra do Senhor que fala: na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, profeta Abacuque, na oração que o profeta fez, capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor está lá. Abacuque intercedeu pelo povo de Deus. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus é misericordioso. Não é? Ele é misericordioso e Ele salva, Ele ampara. Como o salmista pediu,
Não me desampare, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Socorro do Senhor imediato. Socorro bem presente na angústia, nessa angústia do salmista Davi, que estava andando de luto todos os dias. O socorro vem para todos. Para todos. O amor de Deus, o amparo dele vem. A salvação do Senhor vem. Ele socorre. Socorro bem presente na angústia. A angústia que você está passando, quer do pecado cometido, arrependimento, na culpa, essa pressão toda, esse desassossego da sua alma. Clame a Deus. Peça ao Senhor. Não me desampare, Senhor, Deus meu. Não te ausentes de mim. Que o Senhor não largue a tua mão. Que Ele não tire o espírito dele de você. A comunhão. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Clama ao Senhor. Peça a misericórdia dele. Na ira, lembra-te da misericórdia. O Senhor é bom, misericordioso. E Ele é o teu amparo. Ele te ampara. Ele tira você dessa situação, desse caminho de morte, dessa porta que você entrou, que não consegue sair. Ele tira desse relacionamento pecaminoso. O Senhor tira. Hoje, a porta da misericórdia, essa porta que você vai ser amparado, está aberta. A porta da salvação, onde você vai encontrar abrigo, socorro e a presença contínua do Senhor Deus. O que nós precisamos para a nossa vida é a presença contínua do Senhor, a comunhão perfeita com Ele todos os dias. Do contrário, o luto que será posto sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos entes amados, isso ninguém quer para si. Deus é amor misericordioso, Ele é o teu amparo, teu sustento. Você não precisa de mais nada. Você precisa da presença do Senhor e da graça dele todos os dias na sua vida. Volta para Jesus. Volta para o Senhor Deus. Ele é pronto para perdoar. O socorro dele é de imediato. Quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confesse e deixa alcançará a misericórdia. Essa prosperidade material aparente que você pensa não é de Deus. A tua alma está parando. Os teus pecados sim prosperam para te levar para os caminhos da morte. Isso vai prosperando dia a dia. Todos os dias você está de luto. Porém, os seus olhos que estão encobertos, que já perderam a luz de Deus na sua vida, não deixa você ver que a prosperidade desses caminhos maus que vai te levar para a sepultura e a vida eterna sem o Senhor Deus. Volta hoje. Quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia. Siga o que é bom. Siga o que é bom. Siga no caminho bom. Os caminhos dos justos, daqueles que estão andando com Jesus para o reino de amor. Fique com o amparo do Senhor Deus, com a presença dele. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde nesse dia, desejando-lhes a paz perfeita do Senhor Deus.